Oi, turma, tudo bom? Preparados para mais uma videoaula? Hoje vocês precisam ter um pouco mais de atenção para entender esse período aí da história que se chama período regencial. É um período com muita agitação, muita confusão, e aí se vocês prestarem atenção, vão entender muito bem como foi esse processo histórico, extremamente importante, com muitas questões políticas, tá? Mas não é difícil de entender. Bom, na nossa última aula, nós vimos que Dom Pedro I vai embora do Brasil, né? E deixa aqui seu filho Dom Pedro II, que na época tinha apenas 5 anos. E de acordo com a Constituição de 1824, criada por Dom Pedro I, diz que na ausência de um rei, já que seu filho ainda é menor e é uma criança, né, e não pode ser coroado porque não tem idade, o Brasil deverá ser dirigido por um governador ou por um governo regente. E o Brasil vai passar por esse período regencial, que seria uma forma provisória de governo. Não tem rei, não tem presidente, quem está na liderança, no caso do país, está ali de uma forma provisória, tá? E então, de 1831 a 1840, nós temos esse período chamado período regencial. Gente, olha, na ausência de um rei, o Brasil vai passar por esse período aí de disputa política, vão existir grupos políticos que vão estar disputando o poder aqui no Brasil, tá? Nós teremos 3 grupos importantes, que é o primeiro grupo, que eram dos liberais exaltados. É um grupo que quer liberdade, mas quer liberdade de um modo mais radical. Nesse grupo tinham republicanos, o pessoal que não queria saber de monarquia, o pessoal que está nas províncias brasileiras, eles querem uma liberdade maior para as províncias brasileiras. Um outro grupo que também vai disputar essa parte política aí são os liberais moderados, que são aqueles que querem uma liberdade, mas nem tanto. Como assim? Quer liberdade? Não quer, né? Como assim? São aqueles que estão mais próximos do poder, esperando que Dom Pedro II assuma logo. Eles defendiam, no caso, uma centralização do poder através do imperador, mas com uma possível, talvez uma monarquia parlamentarista, onde o rei reina, mas não governa, como, por exemplo, a Inglaterra. Hoje, onde a Inglaterra é assim? Na verdade, a Inglaterra é assim desde a Revolução Inglesa, que se criou essa forma de monarquia lá, tá? O rei reina, mas não governa. É o caso da Rainha Elizabeth, ela não reina sozinha. Ela tem todo um parlamento que auxilia elas nas decisões, ela não toma as decisões sozinhas. E esse caso dos liberais, no caso dos liberais, né, exaltados, eles querem esse tipo, né, dos liberais moderados, eles querem que o rei, que no caso do Dom Pedro II, ele assuma, mas que ele não reine sozinho. E o terceiro grupo, que é o grupo dos restauradores, um grupo extremamente conservador, querem a volta de Dom Pedro I ao poder, e esse grupo dos restauradores vai acabar, na verdade, quando Dom Pedro I morre lá em Portugal. O período regencial é um período marcado por uma conturbação política muito grande, com um período de muitos questionamentos, muita confusão política. E o que vocês precisam entender nessa aula, gente, de período regencial? Que o importante não são as datas que as coisas acontecem, o contexto de todo o desenvolvimento, dos conflitos que vão ser gerados, né, com essas mudanças, né, no governo. Isso sim, o contexto é o principal, é o que vocês precisam de entender de fato, não data, tá? Mas vamos lá. Então esse período foi dividido, esse período regencial é dividido em 4 períodos. Regência trina provisória, regência trina permanente e 2 regências unas, ou seja, uma pessoa só no poder, tá? Não esqueçam, a Constituição diz que na ausência de um rei, o Brasil deve ser governado por um regente.
Da metade de 1831 a 1864, o Brasil terá essa regência trina permanente, onde os regentes eram escolhidos entre eles. E o que é importante saber dentro desse período permanente? Está tendo uma disputa entre grupos políticos e nesse período foi criada a Guarda Nacional. Olha só, Guarda Nacional não é exército, tá? A Guarda Nacional, ela foi criada para manter a ordem, no Brasil, né? Porque nessa época havia muita insatisfação das províncias e no interior do Brasil, nas províncias, né, estavam estourando vários conflitos armados. Então, essa Guarda Nacional, ela foi criada para conter esses conflitos. E quem é que comandava essa Guarda Nacional? Os fazendeiros, as pessoas mais ricas, os proprietários de terra, a elite rural, a elite agrária, os fazendeiros, muitos eram cafeicultores. O café na época gerava um lucro muito grande ao Brasil. Essas pessoas que comandavam a Guarda Nacional eram escravistas, ou seja, apoiavam totalmente a escravidão, e eles compravam a sua patente de coronel. Essa patente de coronel não é um cargo militar, eles compravam porque eram homens com muito dinheiro, posses, terras, né? Essa matéria, vocês vão rever parte dessa matéria quando a gente estudar República Velha. Na República Velha, essa parte da história se chamará coronelismo, tá? Mas não agora, vocês vão ver isso mais para frente. Então, no período regencial, também vai acontecer um fato que vai se chamar Ato Adicional, criado em 1834, tá? Que garantia a maior liberdade das províncias. O Brasil não era o Brasil que a gente tem hoje. O Brasil estava passando por um processo de construção nacional nas províncias, e era muito comum, por exemplo, se você perguntasse a uma pessoa, sei, talvez de Minas Gerais, qual é o seu país? Era muito comum que ele respondesse que o meu país é Minas Gerais. Esse ato adicional vai dar mais garantia a essas províncias, com direito a escolher seus representantes, a sua forma de ser dirigida, como formar as suas assembleias e ter a sua própria representatividade e não pensar na separação do Brasil. O ato adicional também vai substituir as regências trinas, tá? Pela regência una. A partir de 1834, vai ter eleição e é quase uma experiência republicana, a primeira no Brasil, tá? Não era republicana porque não tem um presidente, mas será com a presença de um regente. E a primeira regência una será do padre Antônio Feijó, de 1835 a 1837. Feijó era um político liberal. Ele queria mais liberdade. Inclusive, quando nós falamos no ato adicional, na questão da liberdade das províncias, Feijó estava no meio disso, tá? Ele queria mais liberdade para as províncias. Ele teve a sua participação no ato adicional. E quem não vai gostar dessa participação e nem tão pouco do que era pedido, né, no ato adicional, que é a liberdade para as províncias? A elite agrária não vai gostar disso, né? A elite agrária não vai gostar porque o Brasil, que é dependente, né, dessa elite, ainda mais a elite que era ligada ao café, à exportação do café. E aí Feijó vai receber tanta oposição que ele não vai aguentar e ele vai acabar renunciando. E aí, com a saída de Feijó, quem assume era Araújo Lima, que vai ficar aí de 1837 a 1840. Diferente de Feijó, esse Araújo Lima era um conservador. O Feijó era liberal, Araújo Lima totalmente conservador, era apoiado pela elite agrária. Ele vai questionar o ato adicional, né? Por que as províncias querem liberdade, na verdade, e aí ele vai tirar essa liberdade das províncias, que
na verdade, as províncias vinham conseguindo a sua liberdade às duras penas, né? Um passo de cada vez, muito lentamente eles conseguiam a sua liberdade, né? Então, quando as províncias se veem conseguindo, perdendo, na verdade, tudo aquilo que eles vinham conseguindo, isso vai gerar os conflitos que nós vamos falar no outro vídeo, tá? Os liberais vão criticar o Araújo Lima, né? E vão criar aí um cenário de conflitos, um cenário de conturbação política, vão criar um grupo, né? Vai ser criado um grupo de políticos liberais chamado Clube da Maioridade. Eles entendem que é possível acabar com o período regencial e com toda a conturbação política. Como? Antecipando a maioridade de Dom Pedro II. Ele deveria assumir com 21 anos, e aí cai para 14. E assim acaba, né, quando se tem o golpe da maioridade, acaba esse período regencial. Dom Pedro II vai tentar aí fazer um projeto em que valorize tanto os conservadores quanto os liberais. E o objetivo era justamente esse, era estabelecer a ordem no Brasil. Na verdade, era tirar o Brasil da regência, era uma forma de manter a ordem no caso do Brasil, tá? Era tentar organizar, acabar com aquelas revoltas, acabar com os conflitos que estavam acontecendo no Brasil, aí afora, Pará, Maranhão, Rio Grande do Sul. E então, apoiado pelos liberais, Dom Pedro II dá o golpe da maioridade. Quando a gente estudar sobre Segundo Reinado, nós vamos ver que Dom Pedro II consegue lidar bem com liberais e moderados aqui no Brasil. Esse golpe é a medida que Dom Pedro vai encontrar para estabelecer a ordem no Brasil, com crescimento econômico, com estabilidade política, estabilidade financeira, mas isso é na nossa próxima matéria. Eu espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo que a gente vai falar sobre os conflitos. Um beijo, tchau!